Chamando, boa noite. Boa noite, Vanessa. Ricardo Valadão. A Vanessa está usando esse perfil, é isso? O pessoal está entrando. Boa noite. Todo mundo ouvindo? Pessoal, aguardando aqui nossa convidada, a Movimente, a Vanessa. Boa noite. Olá, Vanessa. Olá, boa noite. Os problemas técnicos ocorrem, mas tudo bem. O nosso querido Ocorre. Fernando hoje vai nos abandonar. Ele tecnicamente não está conseguindo entrar. Então, olha só, hoje você tem o tempo todo comigo aqui. Uau, O tudo nosso bem, a gente. comentarista foi embora. Oh, meu Deus, Mas Fernando. é coisa que acontece. Vamos dar boa noite para esse pessoal, chamar eles. Boa noite, galera. Cleiton Boa Schnepper falando. noite. A Vanessa Valadão também está dando um alô. Dá um alô aí, Vanessa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam Vanessa, se vai bem-vindos. conhecendo alguém aí, vai falando. Vou falar umas poucas coisas aqui para a gente iniciar nosso bom bate-papo. Valeu? Perfeito. Pessoal, hoje live de número 12 com a nossa querida Vanessa Valadão. E ela traz um tema muito bacana. Nenhuma dificuldade financeira tem relação direta com dinheiro. Vanessa Valadão. A gente vai apresentar ela, mas é bom a gente falar que nessa 12ª live, o grande propósito do programa Nortear Educação Financeira é estar trazendo educação financeira com profissionais de várias áreas. Nós já tivemos aqui pedagogos, nós já tivemos até farmacêuticos, educadores financeiros, psicólogos, cada um com a sua visão de educação financeira. E graças a Deus, um programa tem complementado o outro. Hoje eu tenho certeza, até pelo bate-papo que eu já tive aqui com a convidada, tudo é para se complementar. E uma coisa que a gente vem falando ao decorrer desses dias todos é que a educação financeira é um direito de todo cidadão brasileiro. E é que a gente tenta fazer desse programa é que ele chegue nos locais mais remotos, aqui na periferia da Zona Leste ou na periferia da Zona Sul. Então, esse material, empresas aqui da Zona Leste, empreendedores estão utilizando. Então, é uma responsabilidade minha e da Vanessa e dos convidados estar trazendo um bom conteúdo para vocês. Vocês que estão chegando para ajudar, já vão curtindo, enquanto eu apresento a nossa querida convidada, Vanessa Valadão, especialista em desenvolvimento humano da consultoria Movimente. E aí ela vai explicar daqui a pouco tudo isso. É uma consultoria de carreira. Ela é fundadora dessa consultoria. Vanessa é pedagoga, consultora de carreira, especialista em desenvolvimento humano e coaching em coaching integral sistêmico. Possui especialização em psicologia positiva e mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas. É fundadora da consultoria, eu gosto até de falar, Movimente. Ela vai depois explicar porque eu dei essa pausa aí. Utiliza do empreendedorismo como um instrumento para colocar em prática o seu propósito de transformar vidas e organizações. Olha só, uma pessoa com o propósito de transformar organizações por meio da aprendizagem e do autoconhecimento. Eu trabalhei no mesmo grupo que ela, nós não tínhamos um contato direto, mas eu sabia de toda a competência que ela tinha, que ela tem, né? E fiquei muito contente quando ela ativou aí um projeto, acredito, ela vai explicar. Então, é uma pessoa super competente. Mais uma que a gente traz, que a gente sabe que sabe o que é da vida, que conhece do assunto que ela veio falar. Então, isso é muito importante. Dona Vanessa, boa noite. Tudo Boa bem com você? noite, Cleiton. Tudo ótimo, graças a Deus.
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o seu pessoal. Estou vendo aqui que tem um pessoal também meu aqui, olha. Nath já entrou, Ricardo. Estou vendo uma Ricardo galerinha aqui que eu... Valadão. Isso, é marido, é namorado. Ó, e falar nisso, só love. Ricardo, tá aqui no programa, daqui a pouco acaba, meu irmão. Fica tranquilo aí. Os corações vão surgindo para os namorados, em homenagem aí ao Ricardo, a Surgindo. Tem Andréia, o minha Dorival aqui me esposa. dando boas-vindas. Obrigada, Dorival. Dorival Caldeira, um grande amigo nosso. Tem um grupo bacana entrando aqui. Pessoal, vamos curtindo. Vanessa trabalhou no Cicobi, na Central, e eu trabalhei num outro grupo. E eu sempre vi a competência dela em relação à parte de recursos humanos, os treinamentos que ela trazia. Eu acho isso bacana. Estou feliz pela consultoria dela. Ela hoje, eu acompanho a consultoria, a gente bate um papo de vez em quando. Até ela já me ajudou em algumas questões. E agora eu tô vendo que ela tá se cercando das meninas, tô vendo lá a Nádia, né? Tô vendo a E a Anne também. Lani. Estão aqui, né? Quem tá aí já manda dar um joia. Tô vendo que tá se cercando de uma equipe só de gente competente. Eu fico muito feliz, viu, Vanessa, de você estar aqui com a Obrigada. gente. Só que você trouxe o tema mais polêmico de todos, né? Você só me Eita, arrumou nós. confusão a semana toda. Qual é o nosso tema, Vanessa? Nenhuma dificuldade financeira tem relação direta com o dinheiro. Eu escutei tanta coisa, perguntaram para mim, será que ela não está sabendo o que está acontecendo com as dificuldades financeiras do país? Ela não conhece meu salário. Teve gente que apelou até para questões de cantoras gospel. Você tem o sobrenome de Valadão, teve gente que falou assim, ó, se ela está falando isso é porque ela é Valadão, porque tem a Ana Paula Valadão, né? Porque Isso. se ela fosse Barros, Aline Barros, ela olharia para o meu salário ou para o salário dela e falaria, mestre, hoje eu preciso de um milagre. Até esse tipo de gracinha eu tive que ouvir por causa do tema. O pessoal perguntando o que estava acontecendo com a convidada. Estou feliz que você está aqui, viu? Que bom. Obrigada, Cleiton. Obrigada. Fala um Olha pouco, a Anne. Vanessa. A Anne gente tenta entrando levar dessa ali. maneira descontraída, mas eu queria que você falasse um pouco da tua função, das tuas funções hoje. Eu te conheço já há um bom tempo, já há muito tempo de experiência. Quero que você fale da Movimento, quero das suas funções, dos seus projetos, como surge. Toca o barco, vamos nessa? Simbora. Agora, Cleiton, você que manda. Educação financeira na veia. Na veia, é nós. Funciona dessa forma. Bom, então me apresentando, primeiramente eu quero agradecer novamente as pessoas que entraram aí depois. Já vi que a Anne, minha sócia lá na Movimento, já está aqui também. Oi, Nádia Anne. também já entrou. A equipe, E as é meninas isso, super poderosas, hein? dando força total aqui. Como é que funciona, gente? É isso aí que o Cleiton explicou em relação à minha formação. Sou pedagoga, tenho aí uma paixão pela educação, né, pela aprendizagem, porque eu vejo que a educação é a principal alternativa para se pensar em prosperidade. Hoje eu não vejo segregar a educação e a prosperidade. Eu vejo, muito pelo contrário, eu vejo uma conexão entre esses dois movimentos, né? Perfeito. E aí, como apaixonada pela educação, eu fui buscar o entendimento de como as pessoas aprendem, de como ensinar melhores práticas. Meu pezinho também é na psicologia, por conta da psicologia positiva. Então, é um movimento também que eu me identifico demais, porque não é simplesmente o aprender, eu gosto da ciência, do Legal. embasamento científico. Então, olha que interessante aí para vocês que pensaram, meu Deus, ela não está olhando economia. A Vanessa, não é possível, Cleito. Essa sua É convidada não está polêmica, né? A possível. Vanessa é polêmica. Olha que interessante. O que eu vou trazer aqui de dado, inclusive esse tema, ele tem um embasamento científico. E aí a gente vai Perfeito. aprofundar um pouquinho mais no momento em que a gente entrar aí me der a oportunidade de explorar esse campo já. Mas o Cleiton me perguntou o seguinte: o que é a Movimente? A Movimente é uma consultoria de carreira, né, uma consultoria voltada para desenvolvimento humano. Nós iniciamos com os primeiros serviços voltados para a carreira e considerando a união entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Porque também é um diferencial da Movimente. A gente não consegue desconectar pessoas de empresas.
por mais que se faça um movimento aí de automação, de tecnologia, de robotização, nós acreditamos que as empresas se mantêm saudáveis e se mantêm no mercado por meio de pessoas, tá? E aí, com essa visão, com esse nosso propósito... Cleiton, tá bem ruim a imagem para mim. Você tá aí? Eu tô aqui. Você... Tá aí? Tá bom. E aí, com esse nosso propósito, nós oferecemos serviços tanto para a pessoa física, na parte de carreira, de desenvolvimento e autoconhecimento, como também para a pessoa física, para ajudar, para contribuir, para desenvolver essa inteligência humana dentro das organizações, tá? Então, falando hoje de serviços, nós estamos com o Assessment, que é voltado para avaliação de perfil comportamental, em que nós atendemos tanto pessoa física como jurídica. Por quê? O Assessment é uma avaliação de perfil e a pessoa ela pode ter um interesse de querer ter autoconhecimento, se autoconhecer, né? Então, ela pode contratar isso como pessoa física, mas as empresas também podem querer conhecer os seus times. Então, nós fazemos todo esse movimento também com os empregados, com a organização, com um olhar corporativo, tá? Recolocação profissional, então, para a pessoa que está aí em busca de recolocação no mercado de trabalho, nós também temos serviços, né, direcionados para esse nicho de consultoria de carreira. Posicionamento profissional. Cleiton, eu não consigo promoção, eu não consigo crescer profissionalmente. Eu quero fazer uma ascensão profissional e não sei por onde, eu não sei o que eu faço para conseguir essa ascensão profissional. Serviço também direcionado para recolocação, para o posicionamento profissional e para o plano de carreira, que aí é um mar de possibilidades. Pessoas que queiram fazer transição de carreira, pessoas que estão em busca de fazer um plano de carreira dentro do seu nicho de atuação atual. Para tudo isso nós temos serviços. E também para a pessoa jurídica na relação de times, né, de capacitação e de avaliação de time, de pessoal. Tá? Então, nós atendemos esses dois nichos, pessoa física e pessoa jurídica, para juntos, né, crescerem aí e alcançarem os seus objetivos, que tem muita relação, né? Hoje as empresas possuem planejamento estratégico e a nossa orientação é que as pessoas também possuam os seus planejamentos estratégicos. Perfeito. De vida, né, e de carreira. Então, a Movimente, tanto de PJ quanto de pessoa física, né? Exatamente. Quando a gente fala eu tenho ouvido bastante de alguns empresários, né, que nesse segundo semestre, decisões importantes terão que ser tomadas com seus times. Por quê? Porque é notório, né, com base em tudo que vem acontecendo, as empresas elas estão desligando seus funcionários. Então, a orientação, né, Vanessa, o que eu faço? Como é que eu sei quem eu desligo? É uma decisão importante. Então, dentro desse processo, a Movimente, ela pensando nisso também, nós temos todos esses serviços de assessment para ajudar, e de avaliação de time, né, de trabalho, para poder ajudar essas empresas a identificarem a melhor forma de demitir. Eu até comentei com você, né, Cleiton? De demitir, não, eu nem diria demitir, tá? A melhor forma, demitir sim, é uma prática, vai acontecer, inevitável para algumas empresas. E isso tem que ser falado da melhor forma possível, respeitando os profissionais que estão em campo, né? A melhor forma de tomada de decisão. Então, empresários, existe uma forma para fazer isso. E uma forma certa, uma forma que pode trazer maior assertividade para a sua tomada de decisão. É isso que a Movimente defende e é para isso que a Movimente nasceu também, para unir esses interesses e respeitar pessoas dentro de qualquer situação que esteja acontecendo no país, né? Tá bem? Pessoal, a imagem está dando uns cortes para mim, acho que para a Vanessa também. Como que tá a imagem agora? Vamos dar uma curtidinha para a gente ver como tá. Vanessa, me fala um pouco sobre, dentro do seu trabalho que você realiza, são vários cuidados, vou querer que você explique, eu sei disso, mas me fala assim, hoje a necessidade, dentro do nosso programa aqui de educação financeira, há uma necessidade de cuidados com as questões financeiras, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente
a importância dos cuidados da área financeira para as pessoas que você atende, tanto as PJs quanto as pessoas jurídicas, né? E a gente já pode até, inclusive, Cleiton, essa sua pergunta, ela tem muita conexão com o tema de hoje, né? Por Olha que quê? esse tema, cuidado, hein? Cuidado com... Para responder essa sua pergunta, Cleiton, eu vou utilizar a ciência, tá? Perfeito. O Toca o que que ela barco. traz? O que que ela traz, né? A pergunta é, quais que são os cuidados hoje voltados para questões financeiras? E por que que você, Vanessa, afirma que nenhuma dificuldade financeira tem relação direta com dinheiro? Porque, pessoal, hoje eu vou utilizar uma ferramenta, né? Falar para vocês sobre uma ferramenta chamado mapa de autoavaliação sistêmico. O que que é isso? Todos nós temos uma tendência de priorizar uma parte da vida. Então vamos Certo? aí interagindo com a gente, né? Quem aí prioriza a vida profissional? Quem aí prioriza a Isso. vida pessoal? Quem aí prioriza os estudos? A gente está o tempo todo, isso é cultural, priorizando algum pilar da vida. E o que que essa avaliação ela traz para nós, né? Que é o mapa de autoavaliação sistêmico. E ele é visto no mercado também, conhecido no mercado como a roda da vida. Todos nós Mapa de temos autoavaliação sistêmica ou roda da vida. Vou ou anotar, roda da depois eu... vida. Isso. Tá. E essa roda da vida, esse mapa, ele é composto por 11 pilares. Quais que são esses pilares? O pilar espiritual, o pilar Perfeito. parentes, o pilar conjugal, o pilar filhos, cônjuge, o pilar social, o pilar saúde, o servir, o intelectual, o financeiro, o profissional e o emocional. São 11 pilares, ok? E aí, o que Todas que essas traz de áreas. todas essas áreas da vida? O que que isso traz de relevância, Cleiton e pessoal que está aqui nos assistindo? Qualquer pilar dessa roda da vida que sofrer qualquer tipo de intervenção, ele impacta todos os outros pilares. Isso não é Vanessa falando, isso é ciência falando, isso é ferramenta, é método explicando. Então, qualquer pilar, a pessoa aí que está focando, né, na sua. Eu estou tentando ler aqui, ó. A minha roda Eu da vou vida ler para após você. A aposentar. minha roda da vida após aposentar é viajar. Professor Dorival Isso. Caldeira, meu amigo. E olha que interessante, Dorival, a sua fala. A minha roda da vida após aposentar é viajar. O que que significa isso? Significa que hoje você está priorizando o seu trabalho, porque o seu objetivo é se aposentar. E a sua vida pessoal, ela está ficando para um segundo momento, que é para quando você se aposentar e viajar. E se eu falar para você, Dorival, que o equilíbrio da sua vida está justamente em você conseguir trazer essas duas vertentes, o seu pilar pessoal e profissional, juntos. Né? E aí, se eu olhar para o seu pilar financeiro, isso também tem um impacto, porque qualquer pilar da sua roda da vida que for impactado, ele desestrutura todos os outros pilares. Faz sentido isso, pessoal, Qualquer quando eu um, falo? qualquer um que tiver ruim, é isso? Ele traz Exatamente, um impacto para os outros. Só uma exatamente. pergunta. Digamos que eu tenho, ó, são 11 pilares, que você falou aí agora, não é isso? Tem um só Sim, ruim. Esse só um pode comprometer todos? Ele tem essa força todos os toda? outros. Todos os outros. Legal. E aí as pessoas começam a relatar, né? Poxa, eu não consigo me desempenhar, não consigo manter meu casamento, já fui casado tantas vezes, ou a minha saúde financeira não está boa, eu cresço e eu não consigo prosperar. Ao mesmo tempo que eu cresço, eu retorno para um nível de dificuldade financeira significativo, eu não consigo manter essa vida saudável. Possivelmente isso tem relação com os pilares da sua vida. Você está priorizando um pilar que vai desestruturar o outro. E aí, Cleiton, seguindo já o foco para o pilar financeiro, que é o nosso tema de hoje,
né? Certo. Aqui eu trouxe a roda da vida para vocês conhecerem e ter essa informação em relação à importância de ter esse equilíbrio, né? Importante. Ó, o Fernando pôs uma pergunta, eu vou fazer. Deixa eu falar do Dorival. Fez sentido, gostaria de ter esses conceitos. Onde eles estão? Que livro, né? Eu passo para você esses conceitos, Dorival. Olha, eu vou até dar uma dica de um livro aqui. Tem um livro chamado O Poder da Ação, que ele traz esse conceito. Eu Fernando, posso você que hoje não vai participar, digita para nossa querida Vanessa a indicação do livro dela para ajudar o pessoal. Pode ser? Ele vai Pode, te ajudar. tá? Fala o livro, Vanessa. O Poder da Ação, Tá. Esse é o livro que a gente tá? indica pro professor Caldeira, né? Isso, e Aí tem tem uma. outras também, outras leituras que eu posso indicar, Dorival, para que você tenha, aprofunde esse tema, tá? Se você tiver depois os livros, se você quiser me passar, a gente pode passar pro pessoal. A gente tem os contatos também, tá bom? Perfeito, E tá? também vamos seguir a Vanessa. Seguindo a Vanessa, ela também pode dar essas respostas lá também. Tem tudo lá no O Poder perfil. da Ação, o Fernando já colocou para você, Paulo Isso, Vieira. ele é do É isso Paulo mesmo? Vieira. É do Paulo Vieira, isso. O Tá Fernando bem? hoje está na produção. E aí, olha que interessante, né? Seguindo aqui com essa visão. O que eu costumo dizer é o seguinte: você pode contratar o melhor educador financeiro. Olha aí, prestem atenção. O melhor educador financeiro para resolver as suas dificuldades financeiras. E ainda assim, você não conseguir prosperar ou nem equilibrar a sua saúde financeira. E aí eu vou explicar para você o porquê. Lá vem Porque polêmica. a relação com o dinheiro, ela não é racional. Eu vou trazer um conceito aqui, pessoal, só para fazer sentido para vocês, que eu gosto muito dessa pegada de fazer sentido, tá? O Vai nosso lá. lado esquerdo do cérebro é um lado racional. Então, toda vez que eu estou racionalizando um processo, eu estou utilizando o meu lado esquerdo do cérebro. E o nosso lado direito do cérebro são as nossas emoções. Então, o que, que decide o lado esquerdo do cérebro, que é o racional? Preciso abastecer a minha despensa, vou abastecer o meu carro, Ok. vou comprar um determinado suprimento para minha casa, São questões mais racionais, lógicas. Os outros consumos, a ciência também prova isso, que você não compra racionalmente. Vamos pegar um exemplo aí para os homens. Carro. O primeiro momento da sua escolha do carro é racional. Racional, lado esquerdo do cérebro. Eu Preciso de um preciso carro. de um carro. A partir daí, a escolha do carro, o tipo do carro, a cor do carro, o estilo do carro é o seu lado direito. E aí você Acabou a começa. prudência. Acabou a prudência. Porque aí você começa a buscar fatores que te fazem emocionalmente bem. A marca que vai te dar o status, né? O modelo do carro que vai te dar o conforto que você quer. Aí os fatores já são emocionais. E quem aproveita dessa informação? O marketing e a publicidade. Verdade. Então, o marketing e a publicidade já possuem técnicas para você, para mim, para todos nós, consumidores, consumirmos pela emoção. E qual que é a relação entre dificuldade financeira e consumo? Total, né? Tem pessoas que não conseguem se equilibrar emocionalmente por conta do seu consumo. E por trás do consumo tem mais informações que a gente vai falar aqui, que são importantes aí voltado para autoconhecimento. Mas hoje, olhando para esse aspecto razão, né, e emoção, é importante entender isso. Obviamente, no processo no cérebro, ele acontece de forma simultânea, né? Uhum. A questão é que, se eu sou uma pessoa que racionalizo demais, eu tenho uma disfunção. Se eu sou uma pessoa que emotiva demais, eu também tenho uma disfunção. O equilíbrio está na tomada de decisão que faz isso aqui, ó. Agora, eita coisa difícil é equilibrar, né, Cleiton? Sim.
né? complicado ter E aí, essa... Oi, pode falar, Cleide. Não, tô falando, é complicado a gente ter esse equilíbrio todo. Aqui tá dando um delayzinho, né? Exatamente. E a partir daí é que começam os movimentos de desequilíbrio, desequilíbrio financeiro, né? Ou dificuldade financeira. Então, o primeiro ponto para saber, para a gente marcar aqui já essa live, é a seguinte: eu posso contratar o melhor educador financeiro, assim como nutricionista. Quem aí nunca foi a nutricionista? E aí falou assim, meu Deus, tudo que a nutricionista falou eu já sabia. Pelo menos nesse nível básico que eu preciso agora da nutrição, eu já sabia que eu tenho que reduzir o açúcar, que eu tenho que fazer atividade física, que eu tenho que reduzir as gorduras. Tudo isso eu já sabia. E por que não faz? O que te impede de fazer? É a mesma coisa da educador financeiro. Ele pediu para que eu não comprasse. E por que eu continuo comprando? Por E que eu aí continuo pior, às vezes eu até consumindo? sei que não poderia comprar, né? Isso. Aí é o seu lado do cérebro, o seu lado esquerdo, que identifica que você não pode comprar. O problema, a questão é quando você junta a emoção. E aí você vai no shopping e quer ver, né? Ver o sapato, ver a bolsa, ver o carro, ver o acessório do carro e não se controla e quer comprar. E aí é o fator emocional que está à frente disso. Sim. Beleza? Beleza. Mais considerações aí? Você quer fazer alguma pergunta, Cleison? Não, tô falando. Tem uma pergunta, mas tô falando. Segue no seu raciocínio. Tem mais alguma consideração pra gente emplacar aí? Eu tô segurando as Não. perguntas para lançar tudo de uma vez. Eita, Lerê, pode mandar Tem bala nada. então. Tem. Tá chegando aqui, eu tô anotando. Mas se quiser mandar, tem mais alguma coisa em relação a esse raciocínio? Isso, então o que eu quero trazer é o seguinte: dentro desse mapa, conhecendo ali, identificando, vamos lá, pensem aí comigo, vocês que estão aqui com a gente. Numa escala de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 tudo, como está a sua vida financeira neste momento? Faça uma reflexão aí. Façam uma reflexão e coloquem aqui pra gente, se quiserem, né? Contribuir aqui com Isso. a gente. Por quê? Porque é nesse momento dessa autoavaliação que você pensa, nossa, numa escala de 0 a 10, a minha vida financeira está a 5. Ok, por que não é 10? O que te leva a não ser 10? É possível. E aí isso não tem relação com dinheiro diretamente. Isso tem relação com as suas emoções. Se eu estou consumindo ou se eu não estou sabendo administrar, porque administrar é o lado racional. Administrar, a gente entra no Google, a gente faz um curso rápido, a gente busca um educador financeiro e descobre como fazer isso. A questão é, por que eu não faço? Por que eu não Perfeito. faço? Por que eu continuo com dificuldade financeira? Porque existe um fator emocional. E a primeira coisa desse processo é aceitar que você consome ou que você não administra bem as suas finanças, porque existe um fator emocional ali. Ai, Ivan, muito difícil. Já achei difícil esse negócio do fator emocional. É muito mais fácil eu seguir um planejamento. Gente, não é. Eu falo que é desafiador identificar quais são os fatores emocionais que estão fazendo com que você dispare alguns gatilhos de consumo. Ou que você não consiga aplicar aquele dinheiro que você destinou para aplicar. Você decidiu que você aplicaria aquele dinheiro. E por que não aplicou ainda? Sim. Né? E por que não fez? E por que gastou? Então, essas questões é que estão direcionadas ao fator emocional. Então, quando eu digo nenhuma dificuldade financeira tem relação direta com o dinheiro, tem relação com as suas crenças, com o que você acredita e com a forma que você vê o seu pilar financeiro. Joia. Posso- Tem perguntas aqui, vamos nelas? Vamos lá. Ó, é possível ser uma pessoa equilibrada? Fernando, e tem, né, nessa relação de equilíbrio
o professor Caldeira colocou aí. Quais as estratégias para gerar um bom equilíbrio entre razão e o emocional, Vanessa? O nome disso é inteligência emocional. Então tem. Inteligência emocional. Gente, e a notícia, a melhor notícia disso tudo é que é possível. É possível trazer o equilíbrio entre a emoção e a razão. A questão é que isso vai exigir um mergulho de autoconhecimento. O primeiro passo para equilibrar razão e emoção e ser uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Porque hoje a gente fala de inteligência em vários fatores, né? Existe a inteligência aí musical, a inteligência corporal, a inteligência cognitiva, que é a capacidade de aprender. Existe a inteligência emocional, que é aquela pessoa que sabe lidar com as suas emoções. E justamente isso, equilibrar a razão e emoção. Isso é super possível E por essa, meio de autoconhecimento. e essa inteligência emocional hoje me parece, você pode até me ajudar, que as empresas têm trabalhado um pouco nisso, né? As empresas têm em relação à sua inteligência emocional, e eu acho que também pensando na área financeira, eu acho que é algo que a gente tem que pensar com certo carinho, porque tanta decisão que a gente toma equivocada, talvez a inteligência emocional seja um fator chave, não é isso? Exatamente. E, Cleiton, pegando esse gancho que você trouxe, que é importantíssimo, a inteligência emocional já era valorizada pelas empresas, por grandes empresas, por empresas que buscam esse desenvolvimento e investem em pessoas. Mas daqui para frente, após esse cenário Covid, né, toda essa crise que a gente vem enfrentando aí no país, no mundo, né, Uhum. já existem informações, né, existem estudos trazendo que as empresas exigirão ainda mais inteligência emocional dos seus funcionários. Por quê? Vamos imaginar, você tomou uma decisão de reduzir o seu quadro de pessoal. Não tem como, não tem jeito. É a parte racional do processo. A minha despesa administrativa não fecha. E o meu maior impacto é com pessoas. A minha maior despesa na folha de pagamento. Ok, vou ter que demitir pessoas. E aí você escolhe fazer isso da melhor forma, estudando quem é seu time, analisando os seus cargos, as suas cadeiras, quais são os cargos que você precisa ter na sua empresa. Depois senta essas pessoas na cadeira e analisa as pessoas que estão sentadas ali para tomar a melhor decisão, com base em competência e no fator financeiro. Perfeito. Você tomou todas as medidas. A questão é quem fica será sobrecarregado, porque você não está dispensando o trabalho. Você não está deixando de fechar os seus negócios. Você não deixou de produzir. E quem fica sobrecarrega. Mesmo que os negócios tenham diminuído, mesmo que tenham que a quantidade de serviços tenham reduzidos, quem fica é impactado. E essa pessoa que fica, ela precisa saber lidar com isso. Por quê? Porque ela tá perdendo colega de trabalho, ela está perdendo, ela está acumulando função, não tem como falar em cenário pós-Covid sem acumular função. E como lidar com todas essas emoções? Então, um dos pontos cruciais aí que as empresas exigirão ainda mais no próximo a partir do próximo semestre é a inteligência emocional, tá? Que é super possível desenvolver. É um processo de autoconhecimento. Então, na nossa frase polêmica, se a gente fosse dar uma resposta curta, tem relação direta aos cuidados com nossa razão e emoção. Com a nossa razão e emoção. Direto. Eu posso aprofundar um pouco mais explicando para vocês o fator crença. Porque quando eu falo de emoção, eu conecto, Cleiton, com as crenças. E como é que as crenças são criadas? O que é crença? Primeiro, antes de qualquer coisa, o que é crença? Crença é o que eu acredito. É a forma como eu vejo o mundo. E como que essa forma de ver o mundo funciona? Ela é criada a partir das nossas experiências. Então, a nossa infância, a nossa adolescência, os nossos relacionamentos com a família, com os amigos, tudo isso vai criando a nossa forma de ver o mundo. E isso são as crenças. A Perfeito. questão é que essas crenças elas podem ser positivas e te impulsionar, ou elas podem ser, eu vou chamar de positivas e nem tanto, tá bom?
Elas podem Positivas ser e nem tanto. positivas e nem tão positivas, tá bem? E aí, o que que faz isso? Que são as crenças que te limitam. Então, nós vamos dividir em crenças que te impulsionam, em crenças que te limitam. Crenças que te impulsionam. A pessoa que acredita que é próspero financeiramente, que vai buscar resultado, que vai manter a sua empresa, que vai conseguir melhores resultados financeiros, que vai gerar dinheiro mesmo no momento da crise. Isso é uma crença impulsionadora. Ele não sabe como, mas ele vai fazer isso. Ele vai se movimentar e buscar. Ele acredita no impossível. Ele acredita no possível. Ele acredita no que está Boa, dentro dele. E ele vai boa. buscar Impossível para habilidade. os outros. Mas para ele é possível. Eu acredito. Eu vou Perfeito. me sair muito bem dessa crença, dessa crise. Eu sou essa pessoa que a mesma crise que te afeta, Cleiton, me afeta. Mas eu tenho certeza que eu vou sair dessa crise melhor do que eu entrei nela. Isso é uma É verdade. crença. E eu começo a ter comportamentos para atender essa minha crença, porque a crença ela é autorrealizável. Uma vez que eu acredito, ela acontece. É a minha forma de ver o mundo. Vou dar um exemplo, tá? Claro. Pode dar. Vamos lá, uma pessoa que acredita que ela é incapaz. Incapacidade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho prosperidade, eu não sou capaz de trabalhar. Essa é a crença dela. Por quê? Ela provavelmente, se a gente for buscar isso, na infância dela, em outros momentos de vida, ela teve experiências, porque a crença ela é formada por experiências. Essas experiências passam a ser o modo como você enxerga o mundo. E você comunica para o mundo essa forma. Então, se eu sou incapaz, eu acredito que eu sou incapaz e eu faço coisas de incapacidade. De pessoas incapazes. Eu deixo de procurar assertivamente, eu deixo de estudar, nada vai dar certo. E a partir desse movimento, desse pensamento e dessas ações, eu passo a acreditar fielmente nisso. E aí eu reforço a minha crença, porque não vem oportunidade de trabalho, eu não faço nenhum movimento em relação a isso, porque eu acredito que essa crise vai acabar com tudo. A crise vai acabar com tudo, gente. Não tem jeito. É uma crença. Agora, por que tem pessoas que crescem na crise? Cooperativismo financeiro. Ele nasceu da onde, Cleiton? Ele nasceu de dificuldades, né? Ele nasce de uma Ele nasceu na dificuldade, da crise. injustiça, ele nasce do desigual, né? Então, Exatamente. E aí, como é que eu pode? Como é que eu pode concordo com você. pessoas... E como é que pode pessoas se darem tão bem em momento de crise e terem ótimo desempenho financeiramente? E como é que pode a pessoa que está no mesmo estágio financeiro, no mesmo estado de crise, não ter evolução financeira nesse estágio? O que diferencia essas pessoas? Pessoas que crescem na crise e pessoas que Se têm abatem. com a crise. O que acontece? O que muda nessas pessoas? As crenças. Pessoas que acreditam que serão prósperas, que são prósperas financeiramente, elas têm uma tendência maior a serem prósperas financeiramente. Por quê? Porque elas vão fazer coisas de pessoas prósperas. Elas vão se relacionar com as melhores pessoas, elas vão criar oportunidades, elas vão aceitar as oportunidades, elas vão buscar estudo. Isso não é sorte, gente. Isso é uma forma de ver o mundo. E a partir da forma que você vê o mundo, você começa a se comportar a partir dessa forma. Verdade. Pessoas, vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, psicóloga, gente boa demais. Uma experiência, uma bagagem enorme em gestão de pessoas. Chegou a crise para todo mundo. O que ela fez? Qual que é a competência dela? O que ela faz muito bem? E o que o marido faz muito bem? Pão. Pão. Uma O que ela alternativa de falou? renda. Preciso de dinheiro. Vou fazer o quê? Pão. Pão do Nordeste. Pão delícia. E tá vendendo a roda aqui em São Paulo. Graças a Deus, já abriu uma filial em Minas Gerais e em Fortaleza. Na crise. Começou em março.
Mas a crença O que que dela era que a crença dela, dessa pessoa, é que dá para fazer, e vamos lá, não é isso? a crença dela é o quê? A crise existe para todo mundo. Ponto. Eu posso cruzar o braço e acabar com a minha vida financeira, acabar com os últimos centavos que eu tenho no banco, ou eu posso me equilibrar emocionalmente, olhar para dentro, ter autoconhecimento e agir. É simples? Não é simples. Não é simples. Por quê? Porque muitas vezes bate com a parte da emoção e bate com aqueles sentimentos que são, eu posso chamar que são sentimentos primários, né? A raiva de ter que se reinventar, o orgulho, como assim? Poxa, eu vou ter que vender cachorro quente? É uma alternativa para você evoluir financeiramente nesse momento de crise, manter? É uma alternativa. Então, bora. É esse o movimento, né? E aí, quando você olha pessoas, Vanessa, eu tenho recebido muito essa pergunta, né? Se nenhuma dificuldade financeira tem relação direta com o dinheiro, então a pandemia não tem relação direta com o que eu estou vivendo, com a minha crise financeira? Não tem. Pessoal, o Covid não deixou ninguém mais pobre. Não deixou. Você tem na sua conta o que você fez na sua vida toda. Desculpa, Vanessa, só te cortar. O grande calcanhar de Aquiles aí na pandemia, hoje saiu até uma matéria muito bacana da Ana Leone da Ambima, foi falando que nós não fizemos a tal reserva financeira. Reserva de Sim. oportunidade, reserva de emergência, como você queira falar. E realmente ela fala isso que você falou. A gente está reclamando de algo que a gente não fez. Só que Exatamente. nesse grupo, 30% ou 25% foi um grupo de uma crença que dava para fazer. Porque o que acontece, pensando no seu raciocínio, vê se eu estou correto, senão você me corrige. Tá bom, vamos Quando a lá. gente trabalha com educação financeira, a gente fala assim, olha, tem que fazer uma reserva, a gente batia nessa tecla. Até para mudar, acho que essa palestra nunca mais vai ser a mesma, esse bate-papo. Mas sempre foi relatado isso numa palestra de educação financeira, num bate-papo, numa consultoria. Tem pessoas que conseguiram fazer. A crença explica isso. Sim? Explica, explica. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos modelar. Uma técnica, uma ferramenta que eu utilizo dentro dos processos de mentoria e de coaching é a modelagem. Vamos modelar. Pega uma pessoa do seu nicho aí, de quem que está prosperando nessa crise, financeiramente. Imagina essa pessoa. Cara, por que ele tá. Como assim ele se desenvolveu? Como assim que ele está mantendo dinheiro? Como assim ele não está reclamando da crise? Observa o que essa pessoa comunica. O que ela comunica para o mundo? O que ela vai fazer? Ela oferece o serviço dela, ela divulga, ela procura gente que está na mesma pegada ali, na mesma energia. Ela começa a fazer movimentos e comunicar a prosperidade, fato. Aí é física quântica, inclusive, não é nem a neurociência, é a física quântica. Você vibrou e você, no momento em que você vibra, você faz coisas de pessoas prósperas. Pronto, você comunicou isso. Uma vez que você comunicou, você pensa, você pensou, sou próspera e eu vou sair dessa crise bem. E isso te gera um sentimento. Sentimento de que como? Eu não sei como, mas eu vou sair dessa crise bem financeiramente. E aí vem a crença de empoderamento, a crença de que eu posso, de que eu sou capaz. Como? Aí você vai buscar a sua solução. Mas o importante é esse movimento. É esse movimento de que eu tenho competência, o que eu faço bem e posso oferecer para o mercado? O que eu É um faço momento de bem? se reinventar. Que a palavra do ano foi essa, né? Se reinvente. Sim. Se reinvente. Como se reinventar sem equilíbrio emocional? Eu não vejo possibilidade. Por quê? Porque é aquela questão, né? O próprio Paulo Vieira, ele fala isso, né? Que tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. Então não é só o Repete essa fato de frase. agir. Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. Fernando, anota, meu irmão. Põe na tela que a frase é magnífica. Então, quanto tempo nós temos ainda? Só para me organizar aqui, Cleiton. A gente tem 15 minutos aí.
Ah, então Agora, ótimo. Então eu, O Fernando cedeu o tempo dele, tá vendo? Nada acontece por acaso. então Vai eu quero custar caro perguntar não para ter um você. comentário do Fernando, viu? Ele vai fazer o seu comentário por escrito. Então se prepara, Oh, depois você fica olhando a notícia do dia. Mas continua, Vanessa. quando eu disse para vocês que a crença ela é autorrealizável, é por quê? Porque o nosso cérebro ele não diferencia a realidade da ficção. Sim. O nosso cérebro não diferencia a realidade da ficção. E o que que isso significa, Vanessa? Significa que o que você diz para ele, ele acredita. Se você diz que vai sair dessa crise empoderado e que você vai sair dessa crise melhor do que você entrou, ele acredita nisso. O seu cérebro acredita nisso. E ele vai começar a te dar condições, ciência, neurociência, tá? Ele vai te dar condições para que você busque soluções. Psicologia positiva também fala sobre isso. A questão é que se você acredita que você não é capaz, o seu cérebro também entende que você não é capaz. Fabuloso, hein? E dentro desse processo, aí existem o desempenho. Pessoas de alta performance, como eu estava falando da modelagem. Pega essa pessoa de alta performance e entende como ela se comunica. Pega essa pessoa de alta performance e entende o que ela faz. O que ela faz para ter alta performance? Ela estuda, ela busca conhecimento, ela se relaciona, ela busca interação, ela aceita convites, ela está envolvida. O que essa pessoa faz? Vanessa, Agora pega uma pessoa. você me fez lembrar uma coisa hoje eu li uma coisa que eu achei muito legal, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um tremendo de um piloto de Fórmula 1. E um ídolo. Só que poucas pessoas sabem que quando ele chegava num país para uma corrida, todo mundo ia para a Gandaia, que tem a Gandaia da Fórmula 1, e ele ia para o Sim, autódromo andar a pé, 2 voltas a pé. Você sabia disso? não, É diferente. não, Então o cara não é campeão, o cara não tem uma vida financeira boa se ele não faz algo de diferente e não tem essa exatamente. crença que você está falando, não é verdade? Exatamente, olha, eu posso até complementar essa sua colocação com o jogador de Oscar Schmidt. Depois que ele Boa. fazia os treinos dele, o que ele fazia? A mulher dele chegava na quadra, vendava os olhos dele e ele ficava treinando arremesso com os olhos fechados. Porque no momento do jogo em que precisasse de uma bola final ali, uma cesta final, quem é que recebia a cesta? Quem é que definia o Ele. jogo? Era E os ele. companheiros acreditavam nisso, né? Também me dá Por uma quê? impressão que uma pessoa com esse preparo, quem está ao redor fala assim, joga para Vanessa porque ela está preparada para isso, joga para o Cleiton porque ele está nesse entusiasmo todo, né? Exatamente. E aí, trazendo isso para a questão financeira, Cleiton, por que que pessoas são ricas e outras pessoas passam tanta dificuldade financeira? É dinheiro? É Não. dinheiro? Não é dinheiro, gente. Não é dinheiro. É o que você faz com as oportunidades da sua vida, as decisões que você toma e a forma como você administra o seu dinheiro. Tem pessoas que usam a aplicação, que eu falo que são pessoas muito inteligentes, que elas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Elas ganham dinheiro com dinheiro. Então o dinheiro não fica guardado na poupança rendendo um percentual muito pequeno lá. Elas não ganham dinheiro. Deixa eu corrigir aqui, gente. Outra coisa importante: ninguém ganha dinheiro, tá? A gente trabalha para ter dinheiro. Então, o dinheiro é uma conquista, não é um ganho. Você não ganhou dinheiro, você Não vem conquistou gratuito, o né? dinheiro. E isso é muito importante para a PNL, que é a programação neurolinguística, e a forma como você se comunica. Então, o que você fala, o seu cérebro, você escuta e a sua mente processa. Então, se você acredita que você ganhou dinheiro, você não é merecedor, né? Nossa, eu não tenho Sim. capacidade de ganhar. Eu até mereço ganhar o dinheiro, mas eu não tenho capacidade porque eu ganhei. Não, você não ganhou dinheiro, não. A relação empresa-trabalho é uma relação de quê? De contrato. Uma pessoa oferece uma mão de obra, a outra pessoa oferece a condição dessa pessoa oferecer a mão de obra. E existe um contrato. Então ninguém dá nada para ninguém. A gente conquista, busca, realiza.
Então, essas pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, o que elas fazem de diferente? Já pensou em modelar uma pessoa que é financeiramente meio? O que ela fez? A gente conhece as histórias? Às vezes a gente E vê tem uma gente que pessoa fala muito. que a pessoa tem sorte, né? Ninguém tem Pois é. sorte, É, né? porque a partir do momento que você conhece a história de vida das pessoas, você passa a identificar que aquilo não foi sorte. Que ao invés dele ir para o happy hour da Fórmula 1, ele ia dar 2 voltas na pista A para pé. conhecer a pista, a pé. Né? Que ao Olha que invés coisa dele ir bonita no Dia dos embora. Namorados. Vanessa, você é fera, hein? Oh, meu Deus. E Ah, aí, o olhar para essa questão, por exemplo, o Oscar, ao invés de ele ir para casa, como todo mundo ia, né, dormir, descansar, ele ficava mais 1 hora ali arremessando as bolas. Isso é sorte? Hoje ele mora no condomínio fechado, com todo o conforto da casa dele, é reconhecido pela capacidade dele, mas isso é sorte? Uma pessoa, vamos lá, uma pessoa que mora numa periferia, que passa muita dificuldade financeira, e ela consegue dar a volta por cima, ela consegue se superar e conquistar e se equilibrar financeiramente. É sorte? Ou será que não. ela resolveu não sentar com o pessoal na rua para ficar conversando até tarde e pegar um livro para ler? Ou será que ela entrou no YouTube, ao invés dela entrar no YouTube para ver a maquiagem da blogueira, ela entrou no YouTube para ver um tutorial de como melhorar o seu currículo para conseguir um emprego? Né? Qual é a condição? Então a gente não pode falar que a condição, as ações das pessoas é direcionada para a sorte. E essa mesma relação existe com o fator financeiro. Né? Uma pessoa que hoje tem uma condição financeira equilibrada, ela possivelmente tem fatores financeiros, tem fator emocional equilibrado. Vanessa, Tá? vamos pegar uma Agora, pergunta aqui. vamos. Como essas crenças negativas e positivas, você falou que não eram negativas, não tão positivas, né? Isso. Prejudicam ou ajudam a nossa vida financeira? Essa é uma pergunta do Jorge Negrão. Tá, então vamos lá. Vamos lá, vamos pensar na criação da crença, né? Como é o nome dele? Jorge? Jorge. Jorge, Jorge vamos pensar. Negrão. Jorge Negrão, vamos pensar o seguinte, Jorge. Uma pessoa que ela teve lá na sua infância, né? Porque as nossas crenças são formadas pelas nossas experiências. Ela teve uma família que sempre prezou pelo equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional. Que as tomadas de decisões dessa família era sempre muito pensada, muito organizada. A família, ela administrava bem o dinheiro, ela sabia lidar com o dinheiro e com as suas emoções em relação à compra. Você foi educado de que forma? Vamos lá, é essa a questão. Como você viu seu pai, seus pais, a sua família lidar com o dinheiro? Isso é uma experiência. E por meio dessa experiência, a gente passa a sentir, a ver, e isso forma a crença. Então, ok, essa crença a gente traz para a vida adulta. A partir do momento que eu penso, olha, eu penso, eu sinto, que é a formação da crença, né? Eu penso, eu Eu recebo a penso. informação, correto? Eu recebi a informação. Eu pensei sobre ela. Pronto, pensei. Senti. Eu senti, eu vi meus pais administrando dinheiro. Talvez você não tenha consciência quando você é criança, mas existe um sentimento por trás disso. Quando você ganha um presente que seu pai te deu, ou quando você não ganha o presente porque tem uma dificuldade financeira. Isso tudo vai causando experiências e essas experiências formam a sua crença. E aí, respondendo a sua pergunta em relação a como equilibrar isso, é identificando. Olha só que importante. Quando você busca o autoconhecimento, você tem a condição de identificar as suas crenças. Quais são as crenças que te limitam financeiramente? Não tem como lutar com aquilo com que a gente não conhece, né? Com o desconhecido. Então eu posso identificar que a minha falta de prosperidade na minha vida financeira é a relação como os meus pais lidavam com dinheiro. Perfeito. Eu Tem até uma trouxe pergunta que veio isso para agora. mim. Coincidentemente foi a pergunta que veio agora. O quanto isso vem de nossos pais?
Totalmente. Totalmente, tá? Vem da criação, vem das experiências. E aí a gente não pode, não estou aqui para julgar a criação. Os pais sempre fazem as coisas com as boas intenções. Nenhum pai tem a intenção, né, dentro desse cenário que nós estamos falando aqui, de prejudicar os seus filhos. A questão é que cada um de nós recebemos esses estímulos de formas diferentes, né? Então, os Perfeito. mesmos filhos criados pelos mesmos pais e eles têm visões diferentes. Por quê? Porque somos diferentes e processamos as coisas de forma diferente. Agora, tem total relação. Então, se você tem hoje, vamos lá, gente, ó. Se você tem hoje uma dificuldade financeira, pensa agora, volta lá nos seus 12 anos, nos seus 10 anos, e imagina de que forma que seus pais, e pense, né, e relembre, de que forma que seus pais trabalhavam com dinheiro. Qual que era a sua relação com o dinheiro, a relação da sua família com o dinheiro na sua infância? Só pensem, não precisam comentar não, só pensem sobre isso. E aí, o segundo passo é identificar o seguinte: eu estou reproduzindo um comportamento? Eu Interessante. reproduzo os comportamentos do meu pai? Às vezes, inconscientemente, a gente vai dizer que não, nesse primeiro momento, pode até ter gente negando. Não reproduzo não. A Analisa um compra de pouco uma mais. casa, muitas vezes a gente faz o cálculo como educador financeiro, consultor financeiro, de uma compra de uma casa financiada, ou guardar o dinheiro para comprar uma casa. E o fato de a gente for colocar no papel, talvez guardar o dinheiro para comprar seja melhor. Só que o meu pai comprava parcelado, ele realizou o sonho dessa forma, né? Exatamente, exatamente. Até a questão da casa própria, né? Que hoje já tem cálculos que dizem que não é vantagem você ter uma casa própria, Você né? paga até três Vantagem. vezes mais. Isso, educadores financeiros falam isso, né, Cleiton? E É, por que a gente compra casa? Quem quer muitas comprar vezes casa fala, não, eu quero comprar casa. Por quê? Porque é um quem fator quer emocional. que ainda vem com quem quer casa e tudo mais. Vanessa, Por eu tenho quê? uma boa notícia e uma má. A Ah, boa, recebi agora uma mensagem que eu tenho que fazer um bis com você qualquer dia desses. Esse é do professor Dorival Caldeira. Manda um abraço para ele. opa! Estou à A ruim, o tempo disposição, está acabando. A Dorival. gente tem 2 minutos. Oh, meu Você gostou, Deus! Vanessa? Você gostou, Bastante. É você um assunto. Desculpa. gostou do bate-papo? Gostei bastante, agradeço demais a oportunidade, Cleiton. Agradeço, Dorival. Estou aqui a hora que o Cleiton me chamar. Fico à sua disposição também para aprofundar esse tema que te interessou, do mapa de autoavaliação sistêmico. Enfim, Tem obrigada, alguma Cleiton. frase para a gente deixar para essa galera? Tenho sim. Eu até anotei aqui, ó. Eu Sabendo que sei. as, sabendo que as suas limitações financeiras são emocionais, o que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade? Muito bom. Sabendo que a sua dificuldade financeira tem relação com as suas emoções, o que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade? Boa frase. Vanessa, eu te agradeço. Dá tchau pro pessoal. Pessoal, curtiu? Curte agora. A gente, semana que vem, aqui no Nortear, no canal Nortear, o Fernando vai estar com um empresário aqui da região, o Divaldo Rosa, falando sobre a importância da comunicação no empreendedorismo. Isso na quarta-feira. Vanessa, assiste. E também o nosso querido Fernando falou para você fazer parte do programa dele. E eu também, na Opa! próxima semana, a gente tem uma colega, acho que você conhece, a Janaíne Pimentel, trabalhou também no Cicobi. Ela vai estar aqui Sim, com a gente também, dando altas dicas de educação financeira. Mas nós legal. queremos agradecer, Vanessa, por tudo que você está dando de apoio. Você particularmente me ajuda muito sempre. E tchau, pessoal. São 10 segundos que faltam. Muito obrigado pela audiência. Programa Fera, Vanessa. Muito obrigado por tudo. Sucesso a todos.